Boa noite a todos. Uma satisfação imensa em poder novamente estar aqui nesta casa, principalmente envolvido por esse clima tão gostoso que foi nos proporcionado neste momento, pela leitura e pela música. E hoje nós vamos fazer alguns comentários, algumas considerações, e principalmente algumas reflexões nesta passagem evangélica, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. E essa passagem evangélica está inserida no capítulo 8 do Evangelho, intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Inicialmente, eu preciso fazer algumas reflexões, porque nós vamos, na noite de hoje, tratar de um texto evangélico. E vejam vocês que, desde o momento em que o Haroldo Campos se tornou conhecido, quando ele fez aquela tradução do Novo Testamento, inclusive teve até que aprender grego, siríaco, etc, etc, tal. A partir daquela publicação, começaram a se formar, e isso em todo o Brasil, grupos que se dedicavam ao estudo do Evangelho. E conversando e trocando algumas ideias com o Orson, ele me disse que esses grupos de estudos que se formaram foi denominado Evangelho Miudinho. Olha que interessante. Por que Evangelho Miudinho? Porque eles tratam dessas passagens evangélicas nas suas sutilezas, nas suas minúcias, que envolve uma passagem evangélica. E eles analisam cada palavra, cada sentença, cada parágrafo, fazendo realmente um estudo minucioso nas maiores sutilezas e detalhes desses estudos. E quem encabeça esses estudos desse Evangelho miudinho são três pessoas: Haroldo Dutra, Simão Pedro e o Arthur Valadares, que com certeza vocês devem conhecê-lo. Arthur é um emérito palestrante, já nasceu com ele, né? Não é possível que aquilo não se aprenda, aquilo já se traz consigo, é uma coisa óbvia. Por mais que a gente consiga treinar, não temos a capacidade de fazer o que aquele menino faz. E afinal de contas, ele tem lá em São Carlos um grupo que é o NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, lá, Paulo de Tarso. E ele influenciou aqui em Araraquara, lá no grupo do Chico Xavier, o Gustavo, lá no Vale do Sol, Casa da Fraternidade, Chico Xavier, que também tem esse NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Pra vocês terem uma ideia, sábado passado, Arthur esteve lá, fazendo um seminário sobre as cartas de Paulo. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, mas é uma coisa assim maravilhosa. E também aqui em Araraquara, temos agora o IDE, que são as iniciais de Ideias, Diálogo e Espiritualidade, que é um novo grupo de estudos. E, por sinal, vocês vão perceber que está sendo feita uma propaganda onde Haroldo Costa é o próprio Haroldo Costa que nos convida para no dia 24 de novembro
estarmos reunidos em função desse grupo ID que tem aqui em Araraquara. E por que eu estou citando isso? Porque, vejam vocês, que essas passagens evangélicas estão sendo minuciosamente estudadas. Então nós estamos voltando às nossas origens. Que nós nos perdemos, porque trata-se desses temas sofisticadíssimos que nós temos. Olha. E nós nos esquecemos da base, da raiz, que são as passagens evangélicas de Jesus, na maior simplicidade e muito agora com a ajuda desses estudos proporcionados por esse evangelho miudinho. E vou lhes dizer que não é fácil. Eu, particularmente, tenho um livro que é de um grupo de estudos lá de Belo Horizonte, chamado Grupo de Estudos Emmanuel. Eles editaram um livro que é chamado Luz Imperecível. Eu estou tentando montar uma palestra com o tema parentela. Até agora eu não consegui. Tamanha dificuldade que nós encontramos em estudar minuciosamente essas passagens evangélicas. E graças a Deus, são evidências de que nós estamos tomando, e isso em todo o Brasil, segundo o Orson, isso está acontecendo, esses grupos de estudos em todo o Brasil. Nós estamos voltando às nossas origens. Por quê? Nós esquecemos delas e nos envolvemos com aquelas coisas sofisticadas que muitas vezes nem nós entendíamos e todo mundo entrando nessa barca. Mas graças a Deus nós estamos voltando às nossas origens. Que é o que nós vamos tentar fazer aqui, não com a profundidade que eles têm, mas como estudar uma passagem evangélica. Para isso nós temos que buscar lá nas origens. E vamos às nossas origens nesta passagem. E vamos nos lembrar de Moisés, escolhido entre os hebreus para liderar o povo hebreu em busca da terra prometida. E nessa busca, eis que aquele episódio onde ele recebe, é o primeiro a receber as vozes dos céus através da sua mediunidade. E ele recebe os mandamentos da lei de Deus. Com uma dificuldade imensa para que ele pudesse ser absorvido por aquele povo com a falta de conhecimento e nas condições em que eles estavam. Vocês se lembram daquele bezerro de ouro? Todo mundo lembra-se dessa passagem. Olha a dificuldade que ele encontrava em tentar passar para o povo hebreu as leis de Deus. E ele fica em busca da terra prometida durante 40 anos. E lá ele nunca conseguiu chegar. Se com ele já era difícil passar esses mandamentos das leis de Deus, os ensinamentos para o povo, imagine quando ele foi embora. E em Moisés indo embora, todas as leis políticas, econômicas, sociais, religiosas, eram fruto das interpretações da lei de Moisés. E vejam vocês que interpretações, não é por acaso, está destacado em vermelho. Por quê? Porque quem interpretava éramos nós. E aí, vocês imaginem, cada um interpretando. Traga para agora. Interprete. Todos têm as mesmas interpretações? É óbvio que não. Cada um tem as suas interpretações. E nessas interpretações, o que aconteceu? Acrescentamos as leis divinas, os costumes, os dogmas, as doutrinas, enfim, tudo aquilo que nos envolve na nossa vivência aqui no mundo material.
principalmente as tradições. Infelizmente, ainda nós nos apegamos às tradições, que essas invenções, que ligadas às tradições que muitas vezes nos envolve, nós conseguimos deturpar a lei do amor. E aí nós transformamos as tradições em quê? Em práticas formais. Olha, tem que ser assim, 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 assado. Por quê? Porque assim você vai merecer as graças de Jeová na época. E quais eram essas práticas formais? Destaquemos algumas delas. Comparecer à sinagoga, efetuar sacrifício de animais e aves, oferecer o dízimo, cumprir as disciplinas do culto, respeitar o sábado, jejuar. Essas eram algumas das práticas que foram estabelecidas. Dá uma olhadinha ali. Tirando a de número 2, parece que eu já vi esse filme em algum lugar. Dá uma olhada. E isso há 1.300 anos antes da vinda de Jesus. E essas práticas formais, é importante a nossa análise, e vejam vocês, todas elas ligadas à exterioridade. Tem alguma ligada à interioridade de cada um de nós? Todas elas ligadas à exterioridade. E isso tem uma causa. Porque era muito mais fácil de serem percebidas e cobrar para que elas fossem cumpridas. Ah, hoje você não esteve lá. Ah, você não guardou o sábado. Ah, você não deu o dízimo. Ah, você não jejuou. Todas práticas externas. Você vê como nós somos? As leis são dos céus, mas nós adaptamos, trazendo-as para cá, para a materialidade. E desprezam os mandamentos de Deus para se apegar aos regulamentos nossos que nós estabelecemos. Essa é a nossa leitura. E tinha um detalhe importantíssimo em tudo isso. Muitas vezes ocorriam alguns problemas, ou aquele culto não era muito frequentado, ou o jejum não estava sendo obedecido. Olha naquela época que eles faziam. Eles transferiam essas dissidências para o sacrifício, que no caso era sempre um bode. Aí a expressão bode expiatório. Como é antigo isso daí, fala a verdade. Isso na época de Moisés. Passados 1.300 anos, vem Jesus. E nós continuamos com as nossas interpretações. Quer ver uma coisa? Nesta passagem evangélica, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, olha a situação do mestre. Os discípulos foram aqueles que ele escolheu para que eles pudessem continuar os seus ensinamentos quando ele partisse. Mas nem eles, tanto é a pergunta de Jesus, tinham certeza de quem era Jesus. Por isso, essa passagem evangélica, quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Só que já tinham melhorado um pouco, e a resposta foi esta. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Olha como melhorou. Olha como evoluiu o
como nós evoluímos. Porque nós já tínhamos ideia da reencarnação, que na época era conhecida como ressurreição. E eles tinham essa ideia, tanto é que está evidente nessa resposta. E aí Jesus se vira para Pedro e pergunta diretamente a Pedro, dizendo: Simão Pedro, olha o detalhe, Simão Pedro, responde a Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Vejam vocês que era Simão Pedro. E peremptoriamente, seguramente, Pedro responde: és o Cristo, Filho de Deus vivo. O segundo a receber diretamente as vozes dos céus através da mediunidade. Lá, Moisés, agora, Pedro, através da sua mediunidade, responde seguramente a Jesus. E Jesus responde: bem-aventurado és, Simão, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está no céu. E complementa dizendo: e eu te digo que és Pedro, não mais Simão Pedro. E eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha o detalhe. Quando Jesus se refere à pedra, e sobre esta pedra, e naquele instante, tá, na resposta que foi dada a Pedro, aquela pedra, o que era? A mediunidade de Pedro, que recebeu das vozes do céu a resposta que foi dada a Jesus. Então, é na mediunidade de Pedro que se assenta a igreja do Cristo. Que depois, ele é a pedra fundamental que se espalhou por todo o mundo através dos médiuns, que colaboram, cada um deles, com a sua pedra, para a aplicação dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Foi isso que nós entendemos? Quando falou de igreja, já entendemos como aquele prédio de cal, cimento, areia, que se perpetua até hoje. Como é que Jesus ia edificar a sua igreja nessas condições, não sendo ele deste mundo, iria ele dizer que a igreja dele era esta? Com certeza, não. Mas essa igreja, sendo ela construída pelos humanos, nós agimos humanamente. E lançando as leis materiais, de acordo com as suas necessidades e o seu interesse. Você vê como que é? Assim são as interpretações. Nós não conseguimos ainda, digo ainda porque é difícil, absorver esses ensinamentos espirituais sem confundi-los com os ensinamentos materiais. E a gente tem ainda muita dificuldade nisso. Por quê? Porque os ensinamentos espirituais são abstratos. E nós que vivemos na matéria, nós conseguimos absorver as coisas materiais, que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos ver e que nós conseguimos ouvir. É difícil a abstração para todos nós. Por isso, a dificuldade nas interpretações. Simplesmente por causa disso. E olha os erros que a gente comete. E essas igrejas suntuosas que nós temos, uma coisa maravilhosa.
Quem já teve a oportunidade de ir no Vaticano, quando você está lá dentro, você olha e diz: Jesus não pode estar aqui. Ele não pode estar lá. Quem já foi sabe muito bem do que eu estou falando. Ele não pode estar ali, gente. Aquilo é o suprassumo da beleza daquilo que você pode imaginar, e eu acho que você não tem dimensão ainda para poder imaginar uma grandeza, uma beleza daquilo, daquela coisa material que o homem construiu. E foi isso que Jesus pediu para eles construírem. Fala a verdade, meu Deus. Mas esta é a igreja do Cristo para eles. E Jesus continuou. E ele veio combater essa tradição, aquelas práticas formais embasadas na exterioridade que nós vimos. E é isso que ele veio para nos ajudar. E ele transmitia os seus ensinamentos embasados na interioridade, mas aí, o que aconteceu? Ia contra as orientações prosaicas, que ele já estava acostumado. Imagina a dificuldade do Divino Mestre. 1.300 anos antes, eles estavam vivenciando essas práticas formais, embasadas na exterioridade. E Jesus veio agora, com os seus ensinamentos, tentar explorar e nos ensinar a interioridade das suas leis. Fala a verdade, a dificuldade que com certeza ele encontrou. E ele sempre dizia isso, que a exterioridade é tudo secundária. O que adianta? O que importa é esta nossa renovação, é esse nosso esforço, é essa nossa busca pela nossa evolução moral. É isso que nós estamos fazendo aqui. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados. Aqui nós estamos encarnados para a nossa evolução moral. E o que significa isso? Tentar vivenciar da melhor maneira possível os ensinamentos de Jesus, que são as suas virtudes. E só que os judeus, eles ficaram temerosos. Por quê? Porque isso iria perturbar aquela ordem religiosa em que eles estavam acostumados. Porque eles esperavam um enviado de Deus nas glórias do rei Salomão, com toda a pompa que envolvia Salomão. E eis que aparece algo montado em um jumento, entrando em Jerusalém e vindo ensinar tudo aquilo que era contrário ao que se apregoava naquela época. Eles ficaram realmente temerosos. Falaram, mas o que é isso? O que é aquilo? Para! Infelizmente. E eles procuravam uma pequena falha para condenar Jesus. E quem procura acha. E aí eles encontraram. Dá uma olhada. Foi então que eles observaram que os discípulos de Jesus, eles não se submetiam ao ritual, olha só, o ritual de lavar as mãos antes das refeições. E era um ritual. Não era só lá dar uma lavadinha na mão, não. Era realmente um ritual. E esse ritual, ele era uma prática daqueles dogmas religiosos que envolviam o mosaísmo. Dá uma olhadinha, ó, como eram esses hábitos. As mãos deviam ser lavadas 2 vezes até os pulsos, olha lá. Depois elas ficavam erguidas até se secarem. Posteriormente, a água tinha que ser pura. E os recipientes
perfeitamente limpos. Por causa dos micróbios da época, não. Imagina se nessa época tinha micróbios, ou tinha esse conceito de micróbios. O que me chama a atenção é esses recipientes perfeitamente limpos. Não sei se eles eram banhados a ouro, mas isso me remete a algum pensamento dos recipientes limpíssimos. E assim, em utilizando-se desse ritual, eles julgavam que eles estavam cumprindo as leis de Deus. E aí, olha essa figura que interessante. Dá uma olhada, o olhar deles. Eu achei até interessante pegar essa imagem aí, né? E aí faz-se a Jesus o seguinte questionamento. Direto. Com aquela voz, né, desses fariseus, que eram os que tinham mais conhecimento das leis mosaicas na época, e perguntam: por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? E aí, esse ritual que eles utilizavam, eles estavam espiritualmente limpos. E como é que ele conseguia, sem lavar as mãos, obter as suas refeições? E Jesus simplesmente responde aquilo que todos nós conhecemos. Por isso que eu digo para vocês, né? Para que nós pudéssemos chegar a esta frase que todos nós conhecemos, nós temos que conhecer algumas coisas anteriores, porque ela é muito mais significativa depois que a gente tem esse respaldo anterior, do que se a gente pegar o Evangelho. Daí a necessidade desse estudo minucioso, não é o caso, né, desse pessoal, desse Evangelho miudinho, para que a gente possa saber por que foi dito essas palavras nessas condições. Sábado, o seminário que ele fez foi as cartas de Paulo. Mas as cartas de Paulo foi só o finalzinho do seminário do Arthur Valadares. Antes, nas 4 horas que lá nós ficamos, ele trouxe todo o histórico de Paulo até chegar no momento final, que foram as cartas de Paulo. Isso é o evangelho miudinho que eles estão trabalhando. E Jesus responde a todos eles, dizendo: não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é que faz imundo os homens. E os fariseus, depois que ouviram, eles ficaram escandalizados. E mesmo Pedro não entendeu o que é que Jesus queria dizer com esta resposta. E ele explica que tudo que entra pela boca, ele pôs lançado fora. Nós comemos e eliminamos as sobras, depois de reaproveitados, as sobras desses alimentos. E aquilo que vem do coração, que são as nossas palavras, é que fazem imundo o homem. Porque é do coração, do sentimento que nós temos dentro de cada um de nós, é que nós expressamos os adultérios, os furtos, as blasfêmias, os pensamentos, as ações, os sentimentos. De onde vêm os sentimentos? De onde vêm os pensamentos? Do nosso coração. E isto é que faz imundo o homem, e não o comer. E trazendo um pouco essa leitura para nós, né? Agora eu estou bem. Já fui ao centro. Fui ao centro. Sentei naquele mesmo lugar que normalmente é o centro. É difícil a gente escolher um lugar lá, coisíssima nenhuma. A gente vem e senta exatamente naquele mesmo lugar. Não sei que foi tomado, ou se a gente encosta um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu não saio de lá e venho sentar aqui. A gente está acostumado. Vou lá assistir a minha palestra, vou lá tomar o meu passe,
vou tomar minha água fluidificada. E aí? E aí, meu querido? Você sabe todos os princípios que a doutrina nos propõe, todo o conhecimento. E aí? Não arregace as mãos e não vá em busca de transformar em ações aquilo que você aprendeu, que vai ser pior do que você ficar em casa. Então, vir por vir, não adianta nada. É por isso que o doutor Inácio Ferreira, contemporâneo de Chico, nos dizia, o que tem de espírita lá em condições complicadas é um número imenso, porque saber e não fazer é complicado. E o pessoal, os cristãos de outras religiões, eu vou na missa, é de domingo essa, geralmente é de domingo, ou é de manhã ou é à tarde. O duro é que ele vai à tarde, na hora do almoço, toma cerveja, assim, empaturra de cerveja, fala, não, eu tenho que ir na missa às 7. Aconteceu comigo a semana passada, 7 horas, se empaturrou de carne, de comida, etc e tal, tomou cerveja e tal, eu preciso ir na missa. Você acha que, fala, mas nem adianta comentar, porque é brincadeira, né? Porque a gente sabe que o verdadeiro cristão é aquele que não se apega a esses rituais externos, né? Nós temos que estar sempre nos preocupando com o nosso interior, com a nossa reforma íntima, que é necessária a todos nós. Porque através dessa reforma, eu posso modificar o meu caráter, o meu temperamento, os meus valores, os meus vícios, os meus hábitos e desejos, que eles podem, com certeza, e têm que ser renovados e aprimorados. Como eu lhes disse, esta é a nossa função de nós estarmos aqui. E Jesus continuou nos seus ensinamentos para os fariseus e para os seus discípulos. E Jesus, depois da resposta, disse ainda que o outro pecado que eles cometiam, porque a lei mandava, como manda, filhos, honrem os seus pais. E isso inclui também o sustento financeiro. Mas a tradição, essa bendita tradição, lá ainda do tempo de Moisés, dizia o seguinte, que o dinheiro que eles davam ao Senhor nos templos, eles já estavam cumprindo a lei. Uma vez que então, quem cuidaria dos pais dele eram os céus. E eles se sentiriam desobrigados a ampará-los na velhice, porque eles já tinham contribuído com o seu dízimo para o templo. Era uma prática e Jesus apenas os lembrou dessa prática que era exercida. E Jesus foi mais além, quando ele disse que toda planta que meu pai não plantou, ela será arrancada. Ou seja, todos esses costumes, todas essas práticas formais, todas essas práticas exteriores, elas têm que ser substituídas pelas práticas normais. Este é o sentido deste ensinamento. E vai mais além, nem só de pão vive o homem. E ele faz uma comparação da nossa vida material com a nossa vida espiritual. Quando ele diz, nem só de pão vive o homem. Por isso, nós temos que, nesta nossa vivência no mundo material, buscar cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Porque o local onde nós iremos, nós temos que aprender através dos ensinamentos de Jesus. Porque aqui não é o nosso mundo. O nosso mundo é o mundo espiritual. E nós temos obrigatoriamente que buscar essa ligação, essa religação com a espiritualidade. E isso nós conseguimos através da religião. Não importa qual seja, mas que nós nos envolvamos com a religião. E
toda a religião tem um objetivo único: é tornar o homem melhor. Não importa qual delas estamos falando. Todas são boas, porque ela nos religa à espiritualidade. E é importante essa colocação de que a forma se impõe ao fundo, ou seja, interpretando essa expressão, ou seja, a aparência é mais importante que o fundamento. Por isso, tenhamos muito cuidado em não estabelecermos esse princípio para nós, porque isso não nos serve. A forma não pode se impor ao fundo. E isto é o que nós devemos lutar. Agora um detalhe. E o que mudou do tempo de Jesus até hoje? Dá uma olhadinha. Ainda existem religiões que se apegam aos rituais, aos cultos, aos dogmas, aos amuletos, aquele negócio na minha mão, eu tenho que, porque senão como é que eu vou fazer? Eu tenho que, lembra? Esquece do mais importante. Não essas práticas formais, mas a transformação moral de cada um de nós. E não fica ali não, hein? E vai mais além. Pai, nós estamos santificados, perdoa as nossas dívidas, igual perdoa os nossos devedores. Isso a gente faz todo dia, toda hora, a todo momento. Não é? E na hora que tem que perdoar, perdoa. Fala a verdade. É difícil. E todo dia, todo momento, a todo instante, perdoa, Pai, nossa dívida, assim como nós perdoamos aos devedores. E quando tem um terço, então? Pelo amor de Deus. Quando a gente segura aquele amuleto e vai. Perdoa, perdoa, perdoa. E na hora do vamos ver, será que a gente realmente perdoa? Esse é o problema. E sacrifício físico, ele faz. Agora eu vou subir aquela igreja, a escada do Bonfim, de joelhos. Mas eliminar o egoísmo, ele não faz. Ah, mas se for para fazer um sacrifício físico, esse eu faço, com certeza. Por quê? Todos vão ver o sacrifício que ele está fazendo. Ao invés de lutar consigo mesmo para diminuir o seu egoísmo. E promessa então? E promessa agora na quaresma? Eu não como carne, eu não vou cortar o cabelo, eu não vou isso, eu não vou aqui. Quaresma é quando se faz mais promessas, fala a verdade. Agradecer ao que ele tem e tentar dividir isso com o próximo, ele faz. É difícil. E Romaria, então? Tem gente que vai lá em Santiago de Compostela, fazer aquela viagem lá que é uma coisa imensa, um negócio, uma quantidade. E em outubro, lá em Aparecida, tem Romaria, uma mais difícil do que a outra. E o povo vai, e o povo vai, e o povo vai. Por que ele não vai ali no asilo de mendicidade, durante uma vez por semana, só com a presença física? Eu tenho os colegas que são bem mais evoluídos que eu, né? Tem uns que vai fazer a barba lá no asilo. Tem outros que vão lá no Caibar Chútel, às quintas-feiras, ajudar. Eu não tenho esse dom. E aí é que nós temos, e essa leitura que nós temos que ter. Eu posso não fazer isso. E não vou me martirizar, porque eu sei que o outro consegue. Ele está mais evoluído. Então, eu atuo em outras obras. É isso que deve nos mover. E ele vai toda semana fazer barba dos velhos lá no asilo. E o pessoal que vai no Caibar. E tantas outras. E a gente está aí,
para isso. Isso é o que deve nos mover. Se eu não consigo fazer isso, faço outra coisa. Nós desenvolvemos um trabalho no Taquaral. O Taquaral é um bairrozinho lá de Rincão, é num lugar lá que você não pode imaginar o que é aquilo. Eles faziam tijolos, mas o Ibama foi lá e não pode mais fazer tijolo. E como é que aquele povo vai sobreviver? Ah, dá o peixe. Você não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Ensinar a pescar de que jeito? Vai ver a pobreza que é aquilo lá. Não tem de onde tirar o dinheiro, não tem como ganhar. Tanto é que faz 30 anos, não participa há tanto tempo, há 30 anos que esse trabalho é desenvolvido lá no Taquaral. Então, se você não tem o hábito de fazer isso, mas você tem oportunidade de fazer o que você tiver capacidade maior para fazê-lo. E o veleiro acende vela, mas se ilumina. Fala a verdade. E tem um detalhe, isso aqui é interessante, né? Na Europa você não precisa acender a vela. Você põe €1, a velinha acende. Quem foi sabe disso. Põe €2, acende 2 velinhas. Você põe €3, acende 3 velinhas. Não sei qual é a quantidade de massa, mas lá nem precisa acender a vela. É só através do euro. E aquele povo que acende essa vela, e vela, mas não se ilumina, adianta isso? E Bacelli, no livro Vigiar e Orar, nos dá algumas orientações, aquelas orientações que nós já sabemos, que é disciplinar os nossos próprios impulsos, principalmente se são impulsos não muito dignos de cada um de nós. Olha lá, tem que colocar em ação. Não adianta eu vir aqui, assistir a palestra, participar, se eu não traduzo isso em trabalho, infelizmente. Atender aos bons conselhos que nós damos para os outros, principalmente para nós. Aceitar a crítica que muitas vezes nos é feita, sem reprovação, porque nós erramos, e é importante que nós saibamos reconhecer os nossos erros, porque através dos erros é que nós crescemos. Porque se nós não conhecermos, como é que nós vamos crescer? Fala a verdade. Então é importante nós termos essa leitura de quão benéfico é a reprovação de algumas coisas que nós fazemos para o nosso próprio bem. Esquecer as faltas alheias, principalmente, né? Não ficar criticando, né? Oh, você fez isso, você fez aquilo outro. Opa, peraí. Você se esquece que a cada vez que você aponta o dedo para lá o seu próximo, olha quantos dedos estão voltados para você. Por isso, cada vez que você for criticar, etc. e tal, lembre-se desse detalhe, aponte e veja quantos eu tenho voltado para mim. Receber o sofrimento, esse foi a nossa opção, porque a maioria que está aqui foi pela dor, não foi por amor, tenho certeza disso, não é? E a gente vai buscando. Esse foi o caminho que nós, porque depois de tanto aprender, se não vai por bem, tem que ser por mal, né? Então, pela dor, né? A maioria está aqui pela dor. E temos que admitir isso, e isso é benéfico, com certeza, para todos nós. Calar diante da ofensa, não vou querer brigar, etc. e tal, por quê? Porque eu tenho que ter um nível de conhecimento maior, para que eu possa entender o porquê está sendo feita aquela ofensa. Ajudar a todos, e é isso o que Jesus apregou, amar ao próximo como a si mesmo, sem exigir, com certeza, através da caridade, nenhum pagamento, com certeza. E repetir lições edificantes, tantas vezes quanto forem necessárias para o nosso próprio engrandecimento. E numa mensagem final de Chico, que reflitam bastante nessa mensagem final, quando ele nos diz: quando o espírito toma consciência de que é o construtor de si mesmo, o artífice de sua felicidade, ele não para mais. Pode acontecer o que for, que ele continua. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine e nos ajude nesta nossa difícil caminhada evolutiva. E que assim seja.